Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata Costa e eu estou aqui para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos entrar num tema muito bacana, a panela enferrujada em Ezequiel 24. Vamos ver o que essa metáfora nos diz. Eu quero começar fazendo a você um questionamento. Você já tentou limpar uma panela enferrujada? Aquelas panelas assim que já está com aquela crosta? Isso é muito difícil de limpar, não é? É difícil porque aquilo ali já grudou tanto resíduo, já, aquela panela já foi usada e já foi grudando, cada vez que usava, grudava mais, depois você tem que meter a espátula ali, tem que meter aqueles produtos para corroer aquilo ali. E o trabalho que dá, o desgaste que causa, né, na gente, quando a gente tem que pegar aquela palha de aço para poder limpar. Pois é, assim é o pecado não tratado. É comparado como uma ferrugem numa panela, porque é difícil de tirar esse resíduo, esses resquícios. Mas hoje nós vamos aprender sobre como isso afeta a nossa vida espiritual, como o pecado não tratado, ele vai se encrostando na nossa vida, no nosso pensamento e vai nos levando cada vez mais para longe do Senhor. Vai ser muito importante aprender sobre esse tema, sobre ouvir sobre essa palavra, porque às vezes fazemos coisas que nem damos por isso, nem damos conta, né? E passa a ser algo rotineiro, algo de costume, isso vai indo, e quando vê, olha, tá lá a ferrugem na panela. Eu quero ler com você aqui, então, Ezequiel 24, do versículo 4 ao versículo 7. Se você tiver Bíblia, pegue aí e vamos ler juntos. Vou começar. Coloque dentro, olha, eu vou começar do 3. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne de melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver, ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos. É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Eu vou ler o 7. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Quem trouxe essa palavra aqui foi Ezequiel. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte. O Senhor deu essa revelação ao sacerdote e profeta Ezequiel. É um profeta do Antigo Testamento. Esse profeta, ele foi levado cativo de Israel para a Babilônia. E lá Deus tinha um projeto, um plano na vida dele de continuar o ministério dele, de ensinamento, de profecia. Ele era um profeta que ele levava a palavra de arrependimento ao povo e também de restauração para as pessoas. Então ele levava o ministério dele foi
ele foi concreto e foi realizado ali naquele lugar, pregando e administrando os conhecimentos dele, fazendo a obra do Senhor aos outros exilados como ele. Amém? Eu quero que você pare e preste muita atenção nessa palavra e, se for possível, compartilhe ela com outras pessoas, porque todos nós temos hábitos, todos nós temos pecados, nós somos seres humanos e sempre somos sujeitos ao pecado, às falhas, não é? Mas como aqui esse canal, o intuito dele é fazer você ouvir a voz de Deus e reafirmar a sua aliança com Deus, eu convido você a ficar até o final dessa mensagem e participar da live. É muito importante que você participe. Amém? Assim como a ferrugem e os resíduos queimados grudam na panela, o pecado não tratado enraiza na nossa alma, tornando-se mais difícil ser removido, porque a palavra de Deus, ela nos diz sobre isso. Foi essa a metáfora que Deus usou para Ezequiel transmitir ao povo, não é? De Jerusalém, de Judá, era comparada a essa panela enferrujada. O pecado ali, ele já estava demasiado, ele já estava corroendo a alma deles, e Deus via isso e ficava muito triste, então mandava sinais, palavras de arrependimento para eles se arrependerem. Deus, ele quer que nós nos arrependemos e nos restaurar, não é? Porque a vontade de Deus é que a mensagem dele seja entregue e que nós apliquemos, não é, a palavra dele na nossa vida. Essa é a vontade de Deus, é nos mostrar onde está o nosso erro, para que nós possamos corrigir o que está nos adoecendo, para que nós tenhamos uma vida plena. O pecado não tratado. Aqui eu quero usar o exemplo com você do rei Saul, que está aqui em 1 Samuel 15. Ontem eu estava lendo e meditando, né, na história de Saul. Ele foi um rei que a palavra de Deus mesmo fala que o Senhor, ele se arrependeu, né, de ungir Saul a rei. Por quê? Porque Saul, ele foi ungido a rei e o Senhor, ele mandou ele destruir os amalequitas. Deus mandou ele destruir o povo, Deus mandou ele destruir crianças, os bebês, as mulheres, os homens, mandou destruir os animais, mandou destruir tudo. Mas o que ele fez? Ele destruiu a confiança que Deus tinha com ele, não é? Ele foi lá, ele matou as pessoas, mas o que ele fez? Tudo que era de valor, né, ele levou consigo. Tudo que era de valor ele levou, ou seja, os animais que eram os mais vistosos, os mais gordos, e destruiu só aquilo que era imprestável, né? Ali o Senhor, ele se revoltou muito, né? O Senhor, ele ficou muito entristecido e mandou Samuel, o profeta, falar e dar o recado a ele, né? Que ele não seria mais o rei, que o Senhor escolheria outro rei, né? E assim foi. É muito poderosa essa passagem, eu sinto muita presença de Deus aqui. Então, irmãos, por que eu estou dando o exemplo de Saul? Porque trazendo isso para os dias de hoje, né, não é diferente. Para Deus não existe pecado pequeno, pecado grande, o que existe é a desobediência, né? Quantas vezes Deus nos corrige sobre algo que Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo que ali não está certo, né? E a gente continua fazendo, né? Eu vejo que muitas pessoas
perdem a bênção do Senhor, perdem oportunidades, né, de vida, de destino com Deus, por maus hábitos, né, por não usar a palavra de Deus a seu favor, né, para adquirir conhecimento, práticas de bons hábitos, não é? E cometem pecados, e esses pecados eles vão se acumulando, eles vão se enraizando na vida da pessoa, e daqui mais um bocado a pessoa está jogada no mundo, fazendo coisas terríveis, não é? Eu vou te dar um exemplo. Além desse de Saul, que já foi um grande exemplo, não é? O próprio Saul mesmo, eu acho até importante falar sobre isso. Esse homem, ele foi pecando tanto, ele foi tão perturbado, não é? Que ele começou a ficar com inveja de Davi, ele perseguiu Davi, ele foi um homem que a presença de Deus se afastou totalmente dele, porque o pecado que era só a desobediência virou inveja. Ele foi totalmente corrompido pelos maus pensamentos. Por isso é que é importante você cuidar do seu pensamento, do que você pensa, sabe? Termos domínio sobre os nossos pensamentos, sabe? É muito sério isso, porque tudo começa na nossa mente. É na nossa mente que é processado os nossos pensamentos, a nossa fé, não é? É através dela, ela é uma porta de entrada, tanto para costumes bons como para costumes que não são bons, né? Às vezes tem muitas pessoas que mesmo servindo a Deus, mesmo indo para a igreja e sabendo o que é certo, o que é errado, muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que já leram a Bíblia toda e conhecem mesmo a palavra de Deus, têm domínio, né, sobre a palavra de Deus, têm o hábito de xingar, né? Não pode bater o pé em algum lugar que está xingando, sabe? Que está trazendo maldições para dentro de casa, trata a esposa mal, trata o esposo, os filhos mal, né? E isso vai virando um pecado por cima do outro, é um pecado em cima do outro. E se não houver o tratamento correto, depois tem que jogar essa panela fora. A própria palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, não é? Antes fosse só a morte do nosso corpo, né? Mas é a morte espiritual, é a condenação eterna, né? E isso é muito sério. Se a gente for parar para pensar, a gente daria mais ouvido, mais ênfase à palavra de Deus, ao que o Senhor nos mostra, ao que o Senhor nos fala, não é? Ele está o tempo todo querendo o nosso conserto. E às vezes nós não demos ouvidos, não damos ouvido e continuamos a praticar o que é mal, não é? Então, eu separei aqui sobre o juízo de Deus, falando sobre essa parte de Deus, muitas pregações e muitos sermões que eu assisto, e que eu gosto muito de assistir pregações e acho fundamental, né, para o nosso conhecimento. Mas as pessoas sempre pregam e falam muito sobre as bênçãos de Deus, sobre a prosperidade, sobre como Deus é bom, e realmente Deus é muito bom, a prosperidade é maravilhosa, ter saúde e adquiri-la também é um bem imprescindível às nossas vidas, né? Mas pouco se fala sobre a justiça e o juízo de Deus. E é importante também ser falado e ser ouvido, né? Porque hoje as pessoas pregam o que os outros querem ouvir. E não é bem assim, não é? A palavra de Deus está aí para ser usada, para ser lida, não é? E para mostrar às pessoas o que está escrito nela,
né? Então é muito fácil eu vir aqui falar para você que você vai ser abençoado, que você vai receber prosperidade, que Deus vai te dar a chave de uma casa, né? Mas como é que eu vou te falar isso tudo se você está com pecado enraizado na sua alma, se você está com a vida toda errada? Aí depois sabe o que vai acontecer? A prosperidade, ela não vai chegar, a saúde não vai chegar e Deus também não vai te entregar a chave da casa nova. Aí a culpa vai ser de quem? Vai ser minha, que estou pregando para você a prosperidade, mas eu não te entreguei a verdadeira palavra do Senhor, a prosperidade, vírgula. Mas Deus também requer de nós obediência e fidelidade. Há princípios bíblicos, irmãos, há leis espirituais que precisam ser seguidas. E eu vejo que as pessoas hoje em dia, cada vez mais, dão menos ouvido a pregações como essa, trazendo para o Antigo Testamento, pregações voltadas ao arrependimento, palavra ali de Jonas, de Jeremias, né, de Ezequiel. Então, temos que dar ouvido e temos que aprender a ter paciência, sabe? E ouvir a mensagem inteira e pegar isso e trazer para a nossa vida espiritual, porque é uma pérola que Deus está te entregando. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te entregar um futuro muito promissor, mas há leis espirituais que precisam ser respeitadas, que precisam ser seguidas para que as bênçãos do Senhor sejam liberadas na sua vida. Não é? Ali como em Gênesis 19, fala sobre a história de Sodoma e Gomorra, não é? Ali onde aquelas cidades elas foram totalmente destruídas e como a corrupção chegou a tamanho nível que o Senhor teve que intervir, mandando 2 anjos ali naquela cidade, não é? Para fazer esse trabalho, para realizar esse trabalho. Ontem não, hoje, pela madrugada, quando eu estava lendo essa palavra, eu estremeci a minha base, sabe? De ver o quanto o ser humano, naquele tempo e hoje em dia, estão cada vez mais parecidos. A corrupção, ela é tão grande, o povo hoje em dia, eles querem que o seu ego seja massageado. É tanto coach, é coach de relacionamento, é coach ministerial, sabe? E as pessoas só querem ouvir ali aquilo, palavras bonitas, palavras que, você tá certo, não, irmãos, nem sempre é assim. Precisamos aprender com o Senhor, como sermos corretos para recebermos do Senhor o nosso galardão. E ele começa aqui na terra, a nossa missão, o nosso propósito, ele começa aqui. E hoje temos a facilidade de termos a palavra de Deus a nosso favor. Nós podemos pegar a Bíblia, hoje em dia temos a liberdade, glória a Deus, de termos a palavra do Senhor e podemos, irmãos, ler a palavra de Deus, temos a internet a nosso favor, sabe? Hoje eu preparo os meus esboços, as minhas pregações, com a ajuda também da internet, não é? Eu escrevo aqui o meu esboço e posso ler e posso manusear aqui pelo telefone. Do telefone eu já tenho a palavra do Senhor, tenho o poder do Senhor que me permite te explicar essa palavra com propriedade, me dando instrumentos para eu crescer, instrumentos reveladores. Então, por que viver essa busca por coach? Quando você tem a palavra de Deus, quando você tem pregações, quando você tem quando você tem você, porque você não usa o seu talento para se expressar, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, a começar na sua casa. É tão importante essa palavra, eu achei ela tão válida, sabe? Porque os tempos, eles não tão fáceis, sabe? Passamos por essa pandemia e vimos que muitas pessoas, milhares de pessoas foram levadas a óbito,
não é? Agora está chegando essa doença aí, a varíola dos macacos, se eu não me engano, o nome é esse, não é? MPPox, não sei, acho que é o nome, é a varíola dos macacos mesmo. Então, isso é sinais de Deus, sinal que o pecado, ele está demasiado e as pessoas não estão dando ouvido à voz do Senhor, sabe? Às vezes uma pregação, você participar de uma live como essa, é que abre os seus olhos, sabe? Para o que você está fazendo. Se você está xingando demais, ou que se você está xingando demais ou de menos, o xingamento, ele atrai e abre portais malignos. Então, está fora de questão, não é? Se o diabo está entrando pela porta da reclamação, irmãos, eu deixei um vídeo, eu fiz uma mensagem muito poderosa, foram 2 mensagens assim, que foram poderosíssimas e riquíssimas, sabe? Que foram os 7 opositores de destino e que eu liberei agora, ontem e antes de ontem, os devoradores de sonhos. Se você não viu essas mensagens, eu te aconselho a assistir e anotar, porque foi revelação de Deus. Deus me usou em profecia e me revelou cada um. Essas mensagens complementam essa. Então, é importante vermos aonde está o nosso erro e nos consertarmos enquanto há tempo. Precisamos viver a promessa de Deus, precisamos viver a restauração do Senhor, não é? E limpar de vez essa ferrugem, esses resquícios. Nada não vale a pena, nada disso não vale a pena. Pecado nenhum não vale a pena comparado à nossa vida eterna, não é? Eu mesmo, já cansei de falar a vocês, eu fui uma pessoa ímpia, né? E eu vim pela dor, né? Eu não vim pelo amor, mas eu vim pela dor. Jesus me chamou, me chamou, me chamou, e eu nunca dei ouvido. Até o dia do Senhor me dar o ultimato, ou você vem, ou acabou. E nesse dia eu estremeci a minha base. Eu estava aqui, neste local, que eu estou na minha casa, não é? E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, é hoje. É hoje que eu afirmo a minha aliança contigo e é hoje que eu acabo de vez, em nome de Jesus, com os pecados e as práticas que me prendiam ao mundo, né? Tem gente que só reclama, tem gente que tem inveja dos outros, tem gente que xinga, né? E não dá por isso. Tem gente que não sabe a intensidade do pecado, né? E de como ele afasta o Espírito Santo da sua vida. Mas hoje eu estou deixando para você esse ensinamento. Eu poderia passar aqui, sem brincar, umas 5 horas falando dessa passagem e te ensinando mais, mas a hora ela não espera, não é? Mas eu creio que Deus ele abriu o seu entendimento sobre isso e tocou em você. Porque o Senhor ele toca em nós aonde é para tocar, não é? Isso que eu falei para você, você pode pensar e refletir e trazer para a sua vida, examinar a si mesmo, né? E buscar onde é que você está errando, onde é que tem essa ferrugem e você está ignorando, né? Esses pequenos pecados estão sendo tolerados na sua vida? Se estão sendo, agora é o momento de lidar com eles e enfrentar eles e confrontar a serem tirados da sua vida, porque isso está atrapalhando o seu crescimento espiritual e as bênçãos do Senhor a chegar na sua vida. É por isso que aquela casa, a chave da casa não chega, a prosperidade, ela não chega. Sabe por quê? Porque o pecado retém as bênçãos de Deus. O pecado retém as bênçãos de Deus. E o propósito de Deus na sua vida, ele é atrasado por essa prática insistente de pecado. O pecado, ele é tentador. Mas a palavra de Deus, o servir a Deus, é recompensador. Então faça uma boa escolha, escolha Jesus, porque ele já te escolheu. Você é um projeto que deu certo. Eu não me canso de falar sobre isso. Então, faça com que tudo dê certo na sua vida. Depende de você, depende da sua escolha. Depende do seu sim para Jesus.
Nunca é tarde, irmãos. Enquanto vida nós tivermos, não é tarde para nos arrependermos, nos voltarmos ao Senhor e fazermos o que é certo, a coisa certa. Amém? Então busque a restauração do Senhor, vigie, ore, leia a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo vai te mostrar onde você está errando. Não tenha medo, não fique inseguro, mas tenha a sabedoria de Deus para vencer esse mal. Amém? Eu aproveito já para te convidar para a semana, a partir de segunda-feira, do dia 26, se não me engano, que é segunda-feira, até o dia 31, teremos aqui uma semana, a Semana das Mulheres de Fé. Cada dia da semana eu vou estar trazendo uma figura bíblica feminina e trazendo os pontos fortes dessas mulheres como ensinamento e encorajamento para nós administrarmos melhor a nossa vida pessoal, familiar, não é? O nosso trabalho, o nosso ministério, amém? A sua liderança é muito importante, vai ser algo promissor da parte de Deus. Amém? Eu convido a você, sempre de segunda a sexta-feira, às 18 horas, horário do Brasil, e às 22 horas, horário de Portugal, estarem comigo aqui. Domingo, se for possível, eu quero estar com vocês aqui também. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica sabendo quando há mensagem nova, quando há, não é, interação para a gente estar aqui sempre falando de Jesus. Amém? Eu quero orar por você para a gente finalizar essa mensagem em nome de Jesus. Fecha seus olhos num ato de fé, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego, Senhor, cada vida que está aqui, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor não trouxe essas pessoas aqui por um mero acaso, Senhor, mas estava marcado na tua agenda, Senhor, que esse encontro ele fosse realizado para que pessoas, meu Pai, se arrependam dos seus pecados, se arrependam e que o Senhor mostre a elas, meu Pai, aonde está o erro, aonde, Senhor Jesus, está os pontos onde nós podemos melhorar para servirmos o Senhor melhor, para que o teu propósito não seja atrasado, mas que ele seja cumprido na nossa vida. Senhor, que com essa revelação nós possamos seguir adiante e louvar e honrar o teu nome, Senhor Jesus, com alegria. Que em nome do teu Filho o Senhor nos dê, meu Pai, um fim de semana abençoado, meu Pai, e promissor. Em nome de Jesus, se você crê, diga com fé, eu creio e recebo essa palavra. Amém? Não esquece, partilha. Que Deus te abençoe e te dê um fim de semana abençoado.